A importância de um bom check-up na prevenção de doenças. Quando procurar um clínico geral? Com que frequência? Que exames fazer? As respostas no programa Nossa Saúde a partir de agora. E ainda, você sabia que mais da metade das pessoas que procuram as emergências dos hospitais, superlotando o sistema, poderiam ser atendidas em outras unidades de saúde? Esse é outro assunto que a gente trata a partir de agora. Fique com a gente. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Patrício Fuentes, diretor de Assuntos Acadêmicos da Associação Brasileira de Urgência e Emergência de Santa Catarina. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado pelo convite. Para começar, qual a importância de procurar um clínico geral para fazer um check-up? Bom, na verdade a gente não precisa ter um sintoma para ter validade de consultar um clínico. Justamente a intenção é identificar riscos e orientar a pessoa como promover saúde. Ou seja, a pessoa não precisa ter nenhum sinal de doença para valer a pena procurar um clínico e com isso aí estabelecer alguns critérios de risco, uma avaliação desses critérios de risco, que é determinado através de alguns exames, mas muito do próprio exame físico e dos antecedentes, que são levantados numa conversa e num exame clínico mais completo, e com isso identificando esses riscos e promovendo também as ações que podem ajudar a controlá-los. E existe uma idade, a partir de tal idade seria ideal você começar a procurar um médico, fazer os exames, ou não existe uma idade pré-definida? Isso pode ser abordado tanto pela questão assim que se chama de ebiatria, que seria a partir de quando deixa de ser abordado pela pediatria, tá? Então que seria o especialista em adolescentes, e a partir da idade adulta, tá? Que é onde deixaria de ser o domínio desse especialista, não existe uma idade precisa para se dizer que deva ser feito um exame. Mas o que a gente aconselha é que principalmente as pessoas que têm um histórico familiar de doença, tá? Ou que já tenham tido problemas de saúde mais importantes, que a partir desse momento, sendo adultos já, que eles procurem um clínico para estabelecer esses riscos e estabelecer o controle dessas doenças. Agora, muita gente acaba indo direto a um especialista, né? Isso é certo ou seria o caminho ideal seria procurar primeiro um clínico geral para aí depois o clínico analisar e ver se encaminha para algum especialista? O ideal é que ela procurasse primeiro o clínico, tá? E só aproveitando esse gancho para falar sobre essa conceituação de clínico geral, que erroneamente e culturalmente a gente acaba entendendo que o clínico geral seria um médico que não tem especialidade. E na verdade o clínico com formação em clínica médica e especialização em clínica médica, justamente não é que ele não tem especialidade, ele tem especialização em clínica médica, que é a área da medicina que congrega o básico de todas as grandes especialidades. Tá? Então, nesse sentido, um profissional com essa especialidade, ele consegue identificar melhor até a necessidade de um especialista. Necessidade tá? ou de repente não também, né? Na grande maioria das vezes. Tá? Por estatística e por uma demonstração real de como se lida com esses problemas, um bom clínico pode lidar com até 80% de todas as queixas que geram a busca por assistência de saúde, deixando para apenas 20% então de todos os casos que haveria necessidade das opiniões mais especializadas. Infelizmente a gente vê ainda muita desinformação com relação a isso, né? Bastante, e até onerando e complicando o acesso ao serviço de saúde. Porque quando a pessoa procura direto o especialista, e às vezes o especialista inclusive não tem um domínio, porque, claro, seria natural de a gente pensar que não é da prática dele, a prática dele é o domínio daquela especialidade. Então, se a queixa do paciente tem a ver com outra área, ou se os medicamentos que ele vai usar, ou os exames que ele vai fazer têm a ver com outras áreas, dando um exemplo assim de que um problema neurológico, mas que hajam problemas renais e problemas também gastrointestinais,
e uma situação que também é muito comum no nosso meio, que são os idosos, né, usando muitos medicamentos que agem em vários sistemas. Então, um profissional que tenha esse domínio de congregar todas essas informações e com isso definir o melhor caminho para esse tratamento. E como seria um atendimento ideal ao paciente que procura um clínico geral? Porque a gente vê aí muitos médicos, em muitos casos, levam 10 minutos para atender a pessoa, mal fazem uma anamnese, né? Levam 10 minutos, enchem de exames e mandam embora. Esse não é o procedimento correto, né? O que seria ideal em termos de atendimento? É muito bom você levantar essa questão, porque ela acaba abrangendo, a meu ver, 2 pontos. Um, que é realmente até a nossa responsabilidade como clínicos de fazer o nosso trabalho como ele deveria ser feito. Pensando então justamente que se trata de uma abordagem mais abrangente de todo o corpo, com uma boa história, ou seja, colhendo vários dados, várias informações e examinando também bastante, examinando todos os sistemas e todos os órgãos que necessitam ser examinados para construir uma informação mais ampla, tá? É claro que isso demanda mais tempo, então, a princípio, deveríamos pensar em consultas de 30 minutos, de 1 hora, dependendo da complexidade de cada caso. Mas então esse é um ponto, a responsabilidade de cada profissional. Mas o outro que é muito importante nesse sentido é a responsabilidade do sistema, tanto público quanto privado, na valorização do clínico, desse profissional que realmente gasta mais tempo, que tem mais responsabilidade por lidar com mais informações e com controle de mais medicamentos e também da própria questão dos exames. Dá mais estrutura também, né, para esses profissionais trabalharem de uma forma melhor e atenderem de forma ideal. Exatamente. Valorizando ele, valorizando o trabalho dele, se conseguiria também ter uma melhor distribuição dos recursos de saúde. Porque um bom clínico ele consegue economizar no bom sentido, pedir os exames certos, na hora certa e com uma utilidade para aquele paciente, que é justamente o diferente disso que você comentou e que realmente a gente vê que acontece bastante, que a pessoa vai no médico e praticamente não conversa direito, não é examinada. Muitas vezes o médico nem olha na cara do paciente. Recebe uma lista de exames muito grandes. Desnecessários muitas vezes. Muitas vezes desnecessários e muitas vezes que ele já fez há 3 meses, 4 meses. Não houve essa busca por essa informação de uma maneira mais completa. Então, concluindo, o ideal era que isso seja feito com mais tempo, com mais atenção, mas realmente é bastante necessário que houvesse uma maior atenção do sistema, tanto público quanto privado, na valorização desse clínico. E a gente está longe disso ainda, infelizmente, né? Bastante, né? A gente vê nos 2 exemplos, né, que má estrutura para trabalhar, má valorização, e aí, claro, estamos falando de remuneração mesmo, profissionais bem remunerados exercem a sua atividade de uma maneira mais eficiente, desenvolta, né? Eficiente e também fazendo com que esses profissionais até queiram fazer aquele trabalho, né? E doutor, você falou aí na questão de exames, né? Então, o que faz parte aí da lista obrigatória de exames que são pedidos aí para as pessoas num atendimento com um clínico geral? A primeira parte de a gente definir a real utilidade e quais exames tem a ver justamente com essa boa conversa, essa boa avaliação da história, tanto pessoal quanto da história familiar dessa pessoa, porque e também examinando, ou seja, então aparecem várias coisas, né? Então, dados da história de saúde anterior, dados da história de saúde pessoal, dados do exame físico, ou seja, examinando a pessoa se percebeu alguma alteração. É isso que vai moldando a lista desses exames básicos. Mas digamos que uma pessoa que tenha um perfil de saúde médio, normal, sem grandes riscos especiais ou individualizados devido à sua história, vai fazer uma avaliação de laboratório que abrange os principais sistemas orgânicos, como coração, pulmão, rim,
e algo relacionado aos riscos de diabetes, tireoide, pressão alta, colesterol. E então, num exame de sangue, de urina, já podemos ter várias informações sobre risco e sobre o estado atual de saúde, né? Outros mais especializados referentes à avaliação de coração, por exemplo, aí tem a ver com idade, tá? E existem protocolos bem determinados para a partir de que idade devem ser pedidos esses exames básicos assim de rastreamento de problemas de saúde. Outra questão é gênero, então, por exemplo, os exames preventivos, a mamografia, tá? Colonoscopia, também de acordo com a idade ou com a história familiar. Esses são os principais que podem sair pedidos de uma consulta de clínica médica. Agora, o exame de sangue é com certeza um dos exames mais solicitados pelos médicos, e a nossa repórter, a Michele Todescato, foi saber como é que é feita a análise desse material que fornece dados muito importantes para os profissionais. Oi, Rafaela. Por trás de cada dado que consta no resultado de um exame de sangue, existe o trabalho minucioso de um profissional que fez toda a análise aí da coleta do sangue que foi coletado. E para a gente entender um pouquinho melhor como que isso funciona, eu vou conversar agora com a Annelise Lopes, que é a diretora médica de um laboratório aqui da Grande Florianópolis. Doutora, a gente pensa que foi no laboratório, fez essa coleta e a partir daí que tudo acontece, na verdade, né? Bom, na verdade, existe uma série de profissionais que estão aí por trás de uma análise de sangue. Isso começa muito antes do paciente procurar o laboratório. Porque existem dentro do laboratório uma série de profissionais médicos, bioquímicos, biólogos, biomédicos, que desde o princípio estudam quais são as metodologias mais apropriadas para se realizar os testes laboratoriais, quais são as melhores formas de coleta, as instruções para o paciente, o melhor momento para se realizar um exame e também as questões de garantia da qualidade desse exame. Então, o laboratório envolve aí muitos processos pré-analíticos e pós-analíticos que a maioria das pessoas realmente não imagina. A gente sempre pensa, quando fala em exame de sangue, vem à cabeça sempre o hemograma, né? Eu acho que ele é o mais popular dos exames. Um simples hemograma pode se apresentar muitas coisas através desse exame? Sim, o hemograma é um exame muito popular aí na medicina, justamente porque ele dá uma visão geral de como é que está o organismo da pessoa, né? Então, ele pode dar informações sobre estado nutricional, sobre infecções, sobre doenças graves, como, por exemplo, leucemias, coagulação, e ele normalmente acaba refletindo outras condições de saúde, né? Que podem aí dar uma pista para onde que o médico deve correr para pensar no diagnóstico. Pensando em doenças mais graves, o que a gente tem hoje de diagnóstico através do sangue de doenças mais graves? Bom, hoje o laboratório conta aí com uma série de tecnologias para fazer diagnósticos de doenças sérias, né? Então a gente tem desde exames simples, mas que são exames corriqueiros do dia a dia e que impactam muito na saúde das pessoas e que a gente faz aí milhares de exames por mês, como exames mais complexos, como, por exemplo, genética ou exame de imunofenotipagem para leucemias, que já são exames assim que a gente faz um número menor, porque eles têm indicações muito mais precisas e tem um impacto aí de diagnóstico ou de definir qual é o comportamento da doença, que hoje em dia vem sendo desenvolvidos cada vez mais. Existem selos que ajudam a garantir a qualidade de um laboratório, como eu posso citar, por exemplo, o PALC, que é um selo da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, que garante que esses processos estão sendo revisados e que o laboratório está seguindo uma série de regras. O que a gente recomenda é que sempre os exames sejam orientados por médicos, porque por mais simples que seja um exame, ele precisa ser interpretado por um profissional que tenha capacitação para isso, né? Alguns exames mal indicados, eles podem trazer problemas, porque um resultado mal interpretado, ele pode levar aí à ansiedade do paciente e pode levar à investigação, a um estresse adicional aí desnecessário. E da mesma forma, você não realizar um exame que seja importante, você perder tempo, às vezes, realizando exames por conta própria, mas sem o conhecimento da causa, você pode perder um tempo aí e não estar solicitando justamente algum exame que poderia te ajudar, né? Obrigada, doutora.
Então, Rafa, a gente percebe que não é só a coleta mesmo que acontece lá no posto, né? Muitos profissionais estão envolvidos aí para que o resultado de um exame de sangue tenha o diagnóstico preciso para passar para o paciente e também que o médico tenha todos esses dados, né, na hora de repassar essa conclusão aí para quem precisa, para quem está esperando o resultado de um exame de sangue. Voltamos ao estúdio. Doutora, agora a gente viu aí a reportagem, né, falando então como é que é feita a análise do exame de sangue, um dos mais solicitados. Agora não adianta nada as pessoas irem procurar o médico, fazerem check-up, fazerem exames, se elas não se cuidam no dia a dia. A prevenção também passa por isso. Eu acho que é a base de tudo, é o cuidado, a rotina de cuidados diários, né? Eu acho que é o fundamental, inclusive. Eu até em consultório, às vezes eu falo isso com os meus pacientes. Assim, é importante a ideia desse check-up, ou seja, do levantamento do risco através de exames e através do exame clínico, da consulta. Mas o que é mais importante é o cuidado do dia a dia. Então, inclusive, por vezes, fazer um check-up cria a falsa ideia de segurança em saúde. Ou seja, a pessoa faz seus exames, vai no médico, não, eu cumpri a minha obrigação e a minha meta de saúde. Mas na verdade, pensando nisso de prevenir, estar saudável, evitar doenças, é um cuidado diário com alimentação, atividade física, controle de estresse, controle de sono. Esses são os grandes pilares assim na construção de um equilíbrio de saúde. E assuntos que são abordados, então, também dentro dessa consulta, quando dentro de uma proposição de prevenção de saúde, de promoção de saúde, que até também é interessante falar sobre essa questão desse conceito, então, de saúde, e até da maneira como a gente usa ele, de que, imaginando que seria a ausência de doença. Mas o entendimento correto que deveríamos ter é de que saúde é bem-estar em vários campos, físicos, mentais, emocionais, inclusive sociais. É um equilíbrio. É um equilíbrio de vários fatores e de estar realmente bem. É como a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde coloca, né? O bem-estar, eles utilizam essa palavra. E dentro desse entendimento, realmente é algo bem distante de que apenas não estar doente, né? Então, uma boa consulta clínica pode sim e deve sim abordar como alcançar isso, né? O equilíbrio entre esses fatores, alimentação, atividade física, controle de sono, controle de estresse. Esse conjunto todo deve ser levado em consideração, né? Doutora, a gente faz uma pausa agora então e volta na sequência para esclarecer as pessoas sobre quando procurar uma emergência de um hospital, uma UPA ou uma unidade de saúde. Até já! Estamos de volta e continuamos então o nosso bate-papo com o Dr. Patrício Fuentes. Doutor, a gente tem uma pesquisa que aponta aí que mais de 80% das pessoas procuram as emergências de hospitais quando poderiam, na verdade, ser atendidas em unidades de saúde e em UPAs. O que falta? É esclarecimento? Realmente é uma questão de educação, que esta é uma boa maneira, até um exemplo de esse assunto ser abordado para a população em geral, mas eu acredito que até deveria fazer parte assim de informações básicas de currículo escolar, assim, informações básicas sobre como lidar com a saúde e de como ter assistência de saúde. Mas basicamente a gente poderia orientar as pessoas de que problemas leves, tá? Problemas simples, como dores crônicas. Ou seja, crônicas é assim, aquela dor que a pessoa já tem há bastante tempo. A dor nas costas que já lida com aquele problema há mais tempo. Dores de articulações que já lida com aquele problema há mais tempo. Tá? Acompanhamento dos problemas básicos de saúde, como diabetes, pressão alta, problemas de colesterol, medicações de uso contínuo, exames de rotina que as pessoas já sabem que tem, pelo seu acompanhamento, já sabem como e quando tem que fazer. Esses problemas deveriam ser abordados pelo posto de saúde, porque eles não demandam de a pessoa, por exemplo, necessitar fazer uma medicação na hora.
e o próprio paciente já pode ter mais ou menos essa ideia, ou seja, o quanto de dor, o que esse meu problema ele está precisando ser medicado por uma medicação de ação imediata. Se não é algo assim, então ele poderia ser abordado pelo posto de saúde, e aguardando uma consulta, eu marco essa consulta, estou piorando, então tem tempo de marcar essa consulta para amanhã, para depois de amanhã, ou utilizando o sistema privado também de procurar o seu clínico e marcar uma consulta com ele, né? A situação da UPA já envolve, então, quando haja uma questão de urgência já mais bem definida, ou seja, dor, lesões, traumas, acidentes e problemas que se tem essa ideia de que precisam de uma medicação e de uma avaliação rápida, é uma coisa assim. Não dá para esperar, né? Exatamente, e esse é um ponto leigo para a gente definir. Isso que eu estou sentindo, será que pode esperar até amanhã? Se você acha que não pode, você realmente deve procurar uma UPA naquele momento, seja por necessidade, dizer, não, mas estou com muita dor, então já é naquele momento. E também imaginando que eu não vou conseguir esperar uma consulta porque estou bastante preocupado com isso que eu estou sentindo. Então esse é o momento de procurar uma UPA. E o hospital seria, então, para aqueles casos, a gente diz que de uma maneira leiga, basicamente até que nem seria a pessoa consegue ir sozinha até lá. Ou seja, falta de ar, dor no peito, inconsciência, distúrbios de consciência, acidentes graves, lesões graves, essas é as que deveriam ser preferencialmente atendidas nos hospitais. E é o que cria, como você já citou, esse problema da superlotação. Ou seja, todas as outras casos que a gente falou antes acabam indo também para as emergências dos hospitais. Aí o que a gente vê é isso aí, né? Uma emergência de hospitais superlotadas, as pessoas não têm o atendimento que deveriam ter, né? Então, quer dizer, por falta de consciência de muita gente, né? Por falta de esclarecimento, né? Com certeza, mas eu gostaria de puxar esse gancho para lembrar que existe também uma responsabilidade do setor público e do setor privado também na organização do sistema de saúde, de maneira a facilitar o acesso para esse atendimento mais simplificado. Tá? Vivemos em tempos onde isso já é melhor. Assim, antigamente não tinha UPA e os postos de saúde atendiam por menos tempo, existiam em menos lugares, mas o ideal é que essa rede seja mais ampla e que esses profissionais que trabalham nessa rede de atendimento básico sejam mais valorizados também. E isso ajudando bastante a desafogar as emergências dos hospitais. Porque então, nesse sentido, não podemos responsabilizar só o usuário que procura a emergência porque não tem essa informação, se ele, na verdade, não tiver um acesso facilitado a uma avaliação básica, né? de qualidade e com disponibilidade. Agora, você faz parte da Associação Brasileira de Urgência e Emergência de Santa Catarina. E quais são os maiores problemas que vocês enfrentam no dia a dia num setor desse? A área da urgência e emergência, a gente costuma falar isso. Ela lida com todos os problemas resultantes de todos os outros problemas de uma sociedade. Então, problemas de educação, problemas de saneamento, problemas de trânsito, de violência, ou seja, vamos dizer assim, tudo que dá errado quando culmina num problema de saúde acaba indo parar na emergência. Então, essa é uma das dificuldades, às vezes, do nosso trabalho, de resolver problemas que têm a ver com outras esferas onde a gente tem uma dificuldade de agir sobre aquilo. É justamente, o paciente piorou do seu problema crônico porque ele tem pouca educação, então uma dificuldade de entendimento e de lidar com todas aquelas informações referentes ao seu problema. Né? Problemas culturais referentes a esses riscos de saúde, alimentação, atividade física. Então, aí a gente cobra, faça atividade física, mas aonde que se faz atividade física, orientado por quem também?
né? Então, cuide do trânsito, mas o que está orientando o trânsito e o que leva a esses acidentes? Então, essa é uma das nossas dificuldades. Assim, por muitas vezes a gente tem que lidar também com a insatisfação justamente dos usuários sobre todo o sistema que está culminando naquele problema onde a gente entende. Claro, quem é que fica tranquilo quando vê um familiar precisando de assistência? Todos nós ficamos, às vezes, até exaltados e querendo o melhor. E quem está lá na ponta desse atendimento justamente tem que lidar com toda essa situação, atender muitas pessoas ao mesmo tempo, triar por muitas vezes, porque é claro que aquele problema então que não é grave, não é que ele não merece atenção, ele merece atenção como qualquer outro, mas não naquele momento que tem um problema mais grave que está demandando tempo e agilidade de processo, né? Então, tem essa questão dos custos, porque quanto melhor também se faz a medicina, hoje em dia, ela, infelizmente, realmente ela fica mais cara. Então, com uma maior necessidade de recursos diagnósticos, recursos tecnológicos, a própria manutenção dessas instituições, com bastante gente trabalhando, e muitas vezes, então, aquém do que a gente realmente precisaria. Então, é só dar uma volta nas principais emergências dos nossos grandes hospitais, onde a gente entende o que é isso. É um estresse muito grande, né, para os profissionais que têm que lidar não só com as suas questões de saúde, mas com tudo isso que envolve quem está lá, os pacientes que estão lá em busca de um atendimento, né? Quer dizer, é complicado. Exatamente, é uma responsabilidade, né? E que independe de que o resto não está muito bem, mas o problema está ali e nós somos os responsáveis por tentar resolver. Doutor, a gente agradece muito a sua participação aqui no programa. Foi um prazer, agradeço novamente o convite. E que fique bem claro para as pessoas aí a importância de um clínico geral, a importância da prevenção, né? Passando não só por ir ao médico, mas também pelos cuidados no dia a dia. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. E a gente vai então encerrando o programa Nossa Saúde de hoje. Muito obrigada pela participação, pela sua audiência. E lembrando, né, que se você quiser participar com sugestões aí de entrevistas, de assuntos, você pode mandar para o nosso e-mail, o endereço aparece aí na sua tela. Até a próxima.